Olá, Olá, queridas. Eu tudo bem? mudei lá. A menina da Betel falou que estava dando problema com a senha. Aí eu botei para sala de espera. Então, vou colocar vocês dois pra vocês me ajudarem, porque vai ter gente parada na sala de espera. Tá ótimo. Acho que a aula vai ser boa, viu? Preparei correndo, mas Tenho certeza. vai ser divertido. O Vitor estava esperando na sala de espera. Você já está de co-host? Não, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Make co-host. Yes. Já. E só estamos nós, o que é muito raro. Normalmente, às 5 minutos, às 5:50, já está cheio de gente. Oi, Vitor, Tudo bem? tudo bem? Como é que foi de viagem? Fui ótimo, Aproveitou bastante? fui ótimo. Não consigo te colocar de co-host agora, sim. Não se preocupe. Já está. Pronto. Eu vou colocar o bonitinho lá, o convite. Boa noite a todos. Boa noite. Estamos aguardando o grupo entrar para começar.
Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar, e eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidado, meu bem, há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado para nós que somos jovens. Para abraçar meu irmão e beijar minha menina na rua, é que se fez o meu lábio, o meu braço e a minha voz. Você me pergunta pela minha paixão, digo que estou encantado com uma nova invenção. Vou ficar nesta cidade
não vou voltar pro sertão, pois vejo vir vindo no vento o cheiro da nova estação, e eu sinto tudo na ferida viva do meu coração. Já faz tempo eu vi você na rua, cabelo ao vento, gente jovem reunida. Na parede da memória, esta lembrança é o quadro que dói mais. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Nossos ídolos ainda são os mesmos, e as aparências não enganam, não. Você diz que depois deles não apareceu mais ninguém. Você pode até dizer que eu estou por fora, ou então que eu estou enganando, mas é você que ama o passado e que não vê. É você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. E hoje eu sei que quem me deu a ideia de uma nova consciência e juventude está em casa, guardado por Deus, contando seus metais. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Boa noite a todos. Sérgio, você fala em nome da Betel? Posso falar, com o maior prazer. Bom, tá entrando um som aí. Tá, a Natália já fechou. Ah, legal. Bom, boa noite, né? Sim, já é noite, né? Um dominguinho assim frio, chuvoso, já escuro, mas estamos aqui. Acho que semana passada, né? Foi a primeira edição da segunda, não, o primeiro evento da segunda edição, né? Do projeto Contemplação. Acho que esse projeto ele foi muito lindo, né, na primeira versão, embora eu não estive em todas, eu acompanhei muitas. E, enfim, em nome da Betel, a gente está muito feliz, né, de poder proporcionar esse lugar, que é um lugar assim de contemplação, é um lugar de encontro, mas é um encontro contemplativo, né? E eu acho que não é um Zoom, não é uma conversa, não é uma reunião, e é um lugar diferente. Pelo menos foi assim na primeira edição, e eu quero crer que continuará sendo assim. Então, sejam todos muito bem-vindos. A Betel está muito feliz com essa segunda edição. Muito obrigado
a Rabina Rubi, pelo empenho na primeira e pelo empenho na segunda, e, enfim, por esse trabalho muito bonito que você está proporcionando a nós todos. É isso. Obrigada, Sérgio. A gente juntos faz as coisas acontecer, né? Então, bom esses momentos que a gente está trocando. E hoje eu não posso deixar, não posso começar, quer dizer, trouxe a música maravilhosa do Belchior sobre somos e seremos iguais aos nossos pais, né? Então, acho que falando de envelhecimento, esse é um grande aprendizado, poder olhar e ver o que muda, o que não muda, né? Tem coisa que precisa mudar e tem coisa que, ao contrário, não deve mudar, que a gente realmente quer manter. Mas eu não quero começar sem falar da maravilha que foi a semana que passou. Eu escrevi para vocês que eu estava em Recife. Eu preparei um slide com algumas fotos, porque foi uma coisa assim excepcional, e eu gostaria de mostrar. Eu fiz aqui num PowerPointzinho pequenininho. Então, vou share. Naturalmente demora até achar as coisas, mas já, já. Hum. Belchior. Não, não é este. Não é este. Gente, onde é que eu vou achar? Devia ter mandado para a Cláudia e para o Vitor, que vocês já estariam com ele colocado. Hum. Agora está dando para ver? Sim. Está dando para ver? Eu não estou conseguindo ver vocês. Ah, então tá bom. Então tá bom. Então, só para dizer que eu fui a Recife para encontrar meu filho e minha nora, que iam passar uma semana, uns dias lá, fui antes para encontrar amigos, e tive a honra, o cavode, essa maravilha que foi um convite para falar sobre mulher no judaísmo na sinagoga Carraltzo de Israel. Eu não sei quantos de vocês já estiveram em Recife e conhecem, foi a primeira sinagoga construída nas Américas, quando os holandeses vieram, conquistaram Pernambuco, né? No século XVII, ficaram 30 anos no Brasil, que pena, mas nesses 30 anos vieram com eles vários judeus que moravam na Holanda e que souberam que, como a Holanda tinha liberdade religiosa, não tinha Inquisição, eles vieram para o Brasil e aqui ficaram durante os 30 anos e construíram essa sinagoga maravilhosa. E eu fui lá, essas paredes que têm uma história para contar. Quem organizou, quem soube que eu ia é a Beatriz, que é aqui do nosso grupo. E quando eu disse para ela que eu ia para Recife, quem sabe a gente se encontrava, ela fez uma mágica lá e organizou esta fala dentro da sinagoga. Foi uma coisa incrível e depois tenho mais para contar. Mas vamos lá para os nossos momentos de contemplação, hoje contemplação e envelhecimento. Eu queria dedicar esse estudo de hoje à alma de uma amiga, Riva Sisters, Zichroná Livrachá, que lamentavelmente faleceu enquanto eu estava em Recife, e que era uma pessoa incrível, vai fazer falta na vida. Deixa eu colocar isso.
Eu vou falar, quer dizer, falar de envelhecimento, para mim, só dá para falar do ponto de vista do Aleph Jewish Renewal, que foi onde eu fiz o meu rabinato, mas eu cheguei no Aleph não foi por causa do rabinato, eu cheguei no Aleph em função do livro que eu tinha lido de um rabino, que era o rabino que tinha criado esse seminário e essa revra e esse grupo e essas ideias do Aleph Jewish Renewal. O rabino é o Reb Zalman Schachter Shalom e também a rabina Nadia Gross, que é a rabina que é a minha diretora espiritual, que é com quem eu estudei. Na verdade, eu li o livro do Reb Zalman, mas eu estudei com a rabina Nadia e foi com ela que eu aprendi as coisas que ele tinha para ensinar. O Rebbe, então, a gente chama ele de Reb Zalman, aliás, no Aleph, todo mundo se chama Reb, todos os rabinos se chamam Reb, uma forma de não distinguir entre os rabinos e de torná-los mais íntimos, não ser uma coisa lá longe. Então, este é o Reb Zalman, eu escolhi aqui 4 fotos, porque este é a pessoa, este é o olhar e o sorriso e a alma que sai pelos olhos, sai pela voz, sai pelas ideias, uma alma incrível, né? Um privilégio tê-lo conhecido. E aqui um pouquinho mais do Reb Zalman, em 2009, ele na Eco Conference na Inglaterra, embrulhado no seu talit colorido, que ele inventou, um monte de gente entrando para a reunião, e ele com o talit, e estimulando outros a estarem com seus talits. Este é o talit que ele fez, são as cores do arco-íris. Muita gente acha que o talit foi criado em função das cores da comunidade LGBT, mas não é. Ele fala da luz e da mudança da luz e como a luz entra pelos nossos olhos e chega na nossa alma. Tem um texto dele bonito que depois eu já vou anotar aqui para mandar para vocês, o texto que ele escreveu sobre as cores do talit. E, especialmente, eu acho interessante porque o rabino Uri, da Sinagoga Betel, ele comprou um talit desses que o Reb Zalman fez e que estão à venda no Aleph. É possível comprar o talit no Aleph. Tem 2 livros, o Reb Zalman tem uma série de livros incríveis sobre judaísmo, sobre Kabbalah, sobre alma. Hoje, o foco não vão ser essas ideias do Reb Zalman, que também valem a pena de ser estudadas, mas hoje o foco é neste livro que existe em português, Mais Velhos, Mais Sábios, uma visão nova e profunda da arte de envelhecer. Esse livro está esgotado, mas para aqueles que fazem parte do grupo de transmissão lá que eu criei para poder mandar as coisas, e eu espero que cada vez mais eu possa ter coisas para mandar minhas ou de outros parceiros que venham conversar, que venham fazer os encontros, e que a gente possa mandar para vocês as coisas interessantes que complementem a conversa. Então, se vocês receberam, quem não recebeu, por favor, entre em contato que eu mando, o livro está em PDF e é uma delícia de ser lido em português. Esse livro foi escrito já há bem mais tempo e recentemente não, mas 2 anos antes de ele morrer, ele estava escrevendo e terminou este outro livro que se chama The December Project, que a gente vai entender mais para frente por que o livro se chama The December Project. Foi quando eu li esse livro que eu resolvi, eu estava com 64 anos, eu resolvi que era por aí. Eu queria entender, eu queria adotar esse processo de envelhecimento, essa arte de envelhecer, como ele falava, essa visão. Então, depois de ter lido, eu fui tentar descobrir onde que eu poderia aprender mais sobre os exercícios que ele traz no livro, que eu tinha achado o máximo, e foi aí que eu fui para os Estados Unidos para fazer um curso que chamava, o livro em inglês se chama From Aging to Saging,
que é um trocadilho entre age e sage, age, idade, sage, o sábio. Então, ele propõe que dá para sair do envelhecer, que é aging, para chegar no virar sábio, que é saging. Eu fui para os Estados Unidos e conheci, fiz o curso com essa rabina Nádia, que estava dando curso naquele ano. Me apaixonei por ela e por toda a Hebra, e aí não saí mais, né? Então, velha, quem? Eu? Quantas vezes eu já vi as pessoas, eu falando de velhice, e alguém virar para mim e dizer, velha, quem? Eu não, ainda não, ainda não. A dificuldade das pessoas em reconhecer e aceitar, abraçar o seu envelhecimento. Então, a gente, várias nomenclaturas, né? Coisas velhas versus coisas antigas, isso para mim é uma coisa, um detalhe. Eu, em algum momento, resolvi, eu nem vou mais falar que eu sou velha, eu sou antiga, porque coisas velhas você joga no lixo, e coisas antigas têm valor e a gente guarda. Então, eu, quando me apresento, eu digo, eu sou antiga. Em hebraico é zaken e zkená, e em português tem várias outras palavras, né? Pus em ordem alfabética para não ter nem o que é melhor, o que não é. Ancião, envelhecente, idoso, melhor idade, sabidoso, que é sábio e idoso, essa mistura. Sábio, terceira idade e velho ou velha. Se vocês têm alguma outra palavra que não está aqui, por favor, abra o microfone e conte, ou escreva no chat para a gente incluir nessa lista de nomenclaturas sobre as pessoas com mais de 50, 60, 70 anos? Alguém tem algum... Vintage. Qual? Vintage? Uhum. Quem que propôs? Quem que fez essa proposta? Que eu não estou conseguindo ver vocês, eu só estou conseguindo ver minha tela. Cláudia. Ah, tá bom, Cláudia. Muito bom, vintage. Fala. Elka, eu falo que eu sou uma árvore de meia-idade. Meia-idade, tá ótimo. Árvore de meia-idade. Onde que entrou meia-idade? É porque eu já vivo até 120, vou fazer 60, árvore de meia-idade. Muito bom, muito bom. Vou incluir depois. Fala. Elka, eu já tenho uma outra palavra, longevo. Longevo. Tá ótimo. Eu vou depois fazer essa lista e mando essa lista completa já adicionada. Mais algum? Está sendo ótimo. Rabina, a Karen põe madura no chat. Madura. Nossa, que bom que eu perguntei. Olha quantas palavras ótimas. O que mais? Bom, não é por falta de palavras, né? Então, poder... E é muito interessante quando a gente vai nos cursos ou faz reuniões sobre o assunto, a dificuldade de escolher qual dessas palavras representa, reflete aquilo que as pessoas na terceira idade são. Né? Então, mas voltando para os slides, além do livro do Reb Zalman, eu vou trazer esse livro que foi a minha rabina que escreveu, a rabina Nadia Gross, que chama Embrace. Esse livro não existe em português, mas eu estou até pensando em talvez fazer uma tradução para usar. Então, abraçando a sabedoria, soaring é voando durante a segunda metade da vida. Ela escreveu isso com uma outra rabina, que também fez os cursos junto com alguns dos cursos junto comigo, e ela é maravilhosa. Quem sabe em algum momento até haja a possibilidade de ela entrar no Zoom com a gente, para vocês conhecerem, para fazer alguma outra reflexão. Eu estudei com ela num curso, um programa, esse Saging Legacy Program,
que é um programa de 2 anos, 4 semanas, uma semana a cada 6 meses, em que a gente vai estudando sobre envelhecimento. O livro dela é um estudo para entender o livro do Reb Zalman. Não é para ser lido em vez de, é para ser lido além de ou junto com. Então, ela tem alguns passos que ela propõe para entender a filosofia do Reb Zalman, e hoje eu até vou falar um pouquinho desse Letting Go, mas eu espero que em outras oportunidades a gente possa trabalhar isso, que começa com, né, deixando de lado algumas das coisas que a gente não deixa, que a gente se apega, desapegando, até chegar em pensar quem eu sou, quem somos nós, um novo lugar no palco, e a proximidade, a aceitação da proximidade que em algum momento alguém vem nos buscar, né? Então, e os December Years, que são os anos de dezembro, sobre os quais a gente vai falar daqui a pouco. O Reb Zalman propõe, e é assim que a Rabina Nádia começa o livro dela, com quando perguntaram para ele qual é a essência de um envelhecimento espiritualizado, ele criou essa lista. Sine qua non significa, em latim, significa imprescindíveis. Então, que não se pode passar sem. Então, ele fez o sine qua non do trabalho do envelhecimento espiritualizado. Eu depois vou mandar isso para vocês, porque eu acho importante que depois vocês possam ler isso com calma, refletindo. Então, tomar posse da disposição de lidar com o completar da vida, com a completude da vida, né? Superar o desejo de permanecer na negação. Fazer as pazes com a mortalidade. Adquirir as habilidades para trabalhar intimamente, aprendendo a escrever um diário, nós hoje vamos falar desse diário, fazer meditação, estamos aqui, né, fazendo vários experimentos, várias práticas para poder trazer a meditação e a contemplação para dentro da vida da gente, exercícios de imaginação que fazem tão bem, a Andy vem aqui para contar histórias, a Norma vem aqui para fazer desenhos criativos, né, criando, estimulando a imaginação, e o que foi chamado de intimidade espiritual, essas coisas que às vezes nas traduções fica meio estranho, que é criar um espaço seguro e sagrado em Chevrutas. A gente hoje, depois, no final, até vai fazer uma pequena conversa em grupos, porque Chevruta é sempre uma forma de a gente poder falar e ouvir o outro. Prestar atenção ao corpo, aos sentimentos, à mente e ao espírito. Então, é preciso aprender a fazer isso, né? E ser guiado por eles, mantê-los no tônus, no humor, atitudes adequadas. Dar ouvido verdadeiramente às vozes internas. Quantos de nós apaga essas vozes, não sabe como se conectar com elas, e quando as ouve, não sabe muito bem como expressá-las e como levar adiante? Começar a fazer a reparação da vida. Aqui vai entrar conseguir pedir perdão, conseguir perdoar, conseguir se cuidar e, ao mesmo tempo, aceitar aquilo que vai acontecendo, que já está fora do nosso controle, aprender a abençoar e ser abençoado e receber bênçãos para poder estar de bem no final da vida. Fazer a lição de casa filosófica, que é um pouco esse pensamento mais profundo sobre o significado da vida, né? Ele coloca a questão, onde eu me encaixo nisso? É importante, no final, a gente entender onde a gente se encaixa e achar um espaço, abrir uma brecha. Servir como ancião para outros, então, servir como guia, mentor, agente de healing e reconciliação, ajudar o planeta, a serviço do planeta, da nação, da família, da comunidade. Preparar-se para uma morte serena e o mundo vindouro. Encontrar
com o seu sagrado, com a possibilidade de um encontro futuro e com tudo aquilo que a gente desconhece, mas que está aí, né? Olam Rabá existe para nós, pode ser interpretado de várias maneiras, então é uma questão, uma reflexão importante, e especialmente fazer tudo com nobreza, em conexão com o seu idoso anterior, que é chamado de Atik, e Atik Yomim. O Atik Yomim, o Jorge trouxe quando ele fez o passeio pelo mar, pelos campos, pela montanha, em busca de uma conversa com Atik Yomim. Aprender a entrar em contato com o seu Atik Yomim, ou a sua Atik Yomim, é uma fonte de reparação e de reflexão, uma revruta. Então, depois eu mando para vocês e a gente, ao longo do tempo, depois se for para fazer um curso só sobre isso, ou se a cada módulo, a cada nova versão do projeto, eu faço uma conversa e a gente vai escolhendo, vou escolhendo alguns desses temas mais interessantes para contemplar. Trago a definição de idoso do Reb Zalman. O idoso é uma pessoa que ainda está crescendo. Essa tradução até não está muito maravilhosa, mas enfim, que está ainda crescendo, ainda aprendendo, ainda com potencial, e cuja vida continua a trazer para si promessas e conexões com o futuro. Um idoso ainda está em busca de felicidade, alegria e prazer, e ainda seus direitos permanecem intactos. O que a gente vê de questionamentos, o que a gente vê de abuso, o que a gente vê de desrespeito com o idoso é das pessoas que não entendem que essa é a definição de um idoso. Além disso, um idoso é uma pessoa que merece ser respeitada e honrada e cujo trabalho deve ser o de sintetizar a sabedoria das experiências de vida e transformar essa sabedoria em um legado para futuras gerações. Naturalmente que ler, entender e absorver essa definição não é só para o idoso que nós somos, mas para o idoso que nós seremos. No meu caso, eu já sou, mas muitos dos que estão aqui nessa reunião ainda não são idosos, mas os pais são idosos, os avós são idosos. Então, entender essa definição e poder participar com eles para ajudá-los a entender essa definição e que eles possam realmente se imbuir da definição de um idoso e um idoso com potencial para ser um idoso espiritualizado. Faltou aqui. Não. Muito bom. Então, eu trouxe uma pequena contemplação para a gente fazer. Eu gostaria que vocês se preparassem. O exercício propõe que a gente escreva no nosso diário. Eu não sei quantos de vocês têm um diário. Eu tenho um que fica do lado da minha cama, que às vezes, quando vem um pensamento, quando vem uma ideia, quando vem uma decisão, eu uso. Outras pessoas usam muito. Eu sou mais de pensar do que de escrever, mas o Reb Zalman sugere que as pessoas tenham um diário e escrevam nele. Hoje não vai dar tempo de a gente fazer um exercício desses para poder escrever no diário, demoraria pelo menos 1h30. Mas eu vou passar com vocês. Esse exercício está no livro, mas eu vou mandar para vocês do jeito como está aqui. Então, o primeiro passo é você se sentar confortavelmente, fechar os olhos, relaxar o corpo, respirar fundo várias vezes, esvaziando os pulmões a cada respiração. E quando atingir a tranquilidade e a concentração, permanecer em estado meditativo. Eu proponho que a gente use 30 segundos para 3 respirações profundas para se colocar nesse estado meditativo e pensar sobre a questão do envelhecimento.
A pergunta para você se fazer enquanto está nesse estado meditativo é como me sinto diante do envelhecimento, do seu ou de outras pessoas idosas que você conhece. O que você deseja no seu envelhecimento e o que você teme. E olha que tem coisa para temer. Nesse sentido, você pode considerar essas questões em termos de profissão, vida familiar, finanças, saúde, vida intelectual e espiritualidade. O Reb Zalman sugere que você escreva sobre isso para cada uma, não precisa ser para todas elas, mas aquelas que são as que geram em você ou algum tipo de confiança e de satisfação, ou algum tipo de temor e medo do que está acontecendo ou pode vir a acontecer. Então, isso vai ser uma proposta para vocês fazerem durante esta próxima semana. Eu vou ficar à disposição para conversar sobre o que vocês quiserem, individualmente, por escrito, ou se quiserem conversar pessoalmente. A gente marca uma conversa. Então, ele propõe: escrevam sem se censurar, dizendo a verdade com sua própria linguagem. E lembre-se, não há respostas certas nem erradas nesse exercício. É a sua vida e o seu envelhecimento. A terceira pergunta sugere que você faça uma lista dos modelos negativos de envelhecimento que você internalizou, que você viu em filmes, na literatura, na televisão, na publicidade, na instrução religiosa, na vida familiar e com pessoas mais velhas que conheceu. Os exemplos negativos, os idosos que você lembra, este momento da meditação, seria um momento para parar e pensar. Eu gostaria, inclusive, de pedir, eu vou dar 2 minutos para vocês tentarem pensar quem são os modelos que vocês não querem reproduzir. Como diz a música do Belchior, nós não queremos ser como os nossos pais, ou avós, ou tios, ou vizinhos, ou os filmes da televisão. Quem são os idosos que a gente não quer reproduzir no nosso próprio envelhecimento? Eu tenho tantos. Às vezes, a gente não sabe muito bem para onde ir, mas já é um grande passo quando a gente sabe por onde não quer ir. Isso já facilita a vida. Então, identificar os modelos negativos que a gente conheceu na vida, ou na literatura, ou nos filmes, na propaganda, nossa, na publicidade, né? Velho, quando aparece, como aparece? O próximo passo do exercício é fazer uma lista ao contrário, né? Fazer a lista dos modelos positivos que você conhece. Quem são os idosos que inspiram você? Você adquiriu algum traço e atitude que estão te ajudando a se tornar idoso? Ou, se você ainda não está nesse processo, envelhecendo estamos todos desde que nascemos, mas se o processo ainda é antes dos 50, olhando para pais e avós, que modelos de envelhecimento positivo você tem que possam inspirar o seu envelhecimento? E esse
é um exercício muito bom para você fazer não só para você, seja qual for a sua idade, de tentar imaginar os modelos positivos, os modelos negativos, mas também é um exercício maravilhoso para fazer com outros idosos que você conheça, que talvez possam se beneficiar dessa proposta, dessa reflexão para a vida deles. Claro que não é aos 80 que a gente começa a pensar qual é o modelo que eu quero seguir de envelhecimento. Ajuda, ajuda. Mas, quanto mais cedo você começa a pensar, mais você pode se habilitar para poder traçar o envelhecimento que você quer. Nem tudo está sob controle, mas a gente começa a descobrir quais são algumas das fontes onde a gente possa se inspirar para construir o modelo que a gente quer. Mas ainda assim, mesmo para pessoas mais velhas, poder fazer essa reflexão, ainda é tempo, no mínimo, para descobrir que viver valeu, amar valeu, e que quem chegou lá já valeu a pena, para não se sentir, né? Isso depois, em outros exercícios, o Reb Zalman traz muito claro como é que você valoriza tudo que aconteceu na sua vida, de bom e de ruim. E vai resolver, e vai pedir perdão, e vai tratar de curar feridas que ficaram, para poder, no final, estar de bem com a vida e de bem com o momento da finitude. Depois de olhar os modelos negativos e positivos do envelhecimento, a proposta dele é você combinar mentalmente os modelos bons e imaginar como é ser esse idoso. Tentar entender o papel que você tem na sociedade, se você está conquistando respeito e reconhecimento pela sua sabedoria. Envelhecer vira uma bênção ou um peso? Tem idosos que acham que eles estão ultrapassados, ou as pessoas os fazem assim se sentirem, que são pessoas ultrapassadas, que o que eles têm para dizer e para trazer ao mundo já não servem mais. Às vezes eles se sentem completamente ultrapassados pela tecnologia e não conseguem se sentir de novo parte do mundo. É preciso achar formas de superar isso e de mostrar que a vida é maravilhosa e uma bênção para quem chega lá, né? Como disse alguém falou do grupo, chegar até a árvore de meia-idade, achei ótimo, precisa ir até o fim, até os 120. Então, como é que cuida dessa árvore para poder completar o resto como bênção e não como peso? E isso vale na família, isso vale na comunidade, isso vale na sociedade, né? E o último passo dessa reflexão que o Reb Zalman traz é visualizar como seria viver um dia normal, como esse idoso ideal, se você pudesse ser o idoso que você imaginou, como seria viver um dia? Confiante, respeitado e socialmente útil. E aí ele faz uma proposta que eu espero que vocês todos possam se dar a possibilidade de fazer, de escrever, que é, da maneira mais concreta e detalhada possível, imaginar esse dia. Poder entender todos os relacionamentos, como é que eles acontecem. Então, imaginando encontros com colegas de trabalho, com as pessoas amadas, com os amigos, com os sócios, com orientandos ou com outras pessoas com as quais você vai se relacionar. Poder imaginar esses detalhes, com essa concretude, permite entender onde os relacionamentos estão quebrados,
onde está faltando confiança, onde está faltando a boa intenção de fazer, de resolver, onde está faltando pedir perdão ou ser perdoado, onde está faltando mais confiança, onde pode estar faltando uma pequena terapia que possa ajudar a fazer essa resolução para que para que cada um, você, quando eu digo somos todos, possam entender o que seria o dia de um idoso que a gente teria como ideal para nós mesmos. Eu vou parar aqui. A gente pode depois voltar. E conto para vocês que eu li esse livro 15 anos atrás. E desde então, ele tem sido um pouco, né, tem a Torá de um lado e tem esse livro do outro. E esses exercícios e essas discussões e o trabalho em Chevruta, isso tudo, para mim, foi matéria-prima para estar pensando o que eu queria. E hoje, com 75 anos, eu estou aqui pensando, criando, compartilhando, curtindo, né? Fazendo parte. Então, eu acho que quando eu realmente, tanto na Torá como no livro do Reb Zalman, não é só uma questão de dizer, olha, lê e vai ver porque vai fazer bem para você. Eu digo, eu leio, uso e faz bem para mim, muito bem. Então, é uma recomendação minha de ter experimentado e de continuar. Eu continuo com esse trabalho. Então, convido todos vocês para depois fazerem esse exercício e ajudarem outras pessoas a fazerem esse exercício. Mas, no momento, eu queria convidar... a gente não fez o exercício por escrito, que é como o Reb Zalman sugere, mas eu queria convidar vocês para 5 minutinhos numa conversa de grupo e depois poder abrir uns 10 minutos para a gente poder conversar e trocar ideias. Mas no grupo, 5 minutinhos para poder fazer essa reflexão num grupo menor e depois a gente volta aqui para... Pode ser? Então, vamos... Somos 20, eu vou dividir, então, em 5 grupos de 4. Cinco minutos. Eu aviso. Miriam, você não conseguiu ir para o grupo? Eu saiu aqui a situação e eu não sei operar essas saídas. Então, eu vou te mandar novamente, você só clica em cima onde diz join, que quer dizer junte-se, você clica para poder estar tá. Ok. Tá bom? Ok. Vou colocar você. Natália também não conseguiu entrar? Nem a Simone? Olga também não conseguiu entrar, Olga? Oi, Simone. Certo. Você não conseguiu entrar? Não, eu levantei rapidinho, quando eu cheguei já sumiu aqui a imagem.
Então eu vou te colocar, vou te mandar, tá bom? Que legal, um beijo, viu, Elcar? Depois a gente se fala. Miriam, vou colocar você então numa sala, que aí você. Uhum. Estou te mandando para a sala 4. Ok? Join, né? Join. Não foi.
Tá bem colorida e bonitinha. Que bom. Depois de uma semana em Recife, realmente estou muito feliz. Bem-vindos de volta. Enquanto vocês estavam no grupo, eu estava lendo o chat com algumas das ideias e vi que alguém escreveu que é a idade da serenidade. Deveria ser mesmo, né? Deveria ser muito bonito, mas o que a gente vê nos idosos que estão por aí é que boa parte deles, a última coisa que tem é serenidade. Estão com medo, estão tristes, estão deprimidos, estão isolados, né? Estão sem futuro, sem força. Então, Principalmente, Rabino, nesse momento de pandemia, né? Principalmente nesse momento de pandemia, deu uma piorada. todo mundo e deu uma piorada, mas 2 anos atrás também os idosos estavam invisíveis, uma parte está em lugares, as famílias não têm como cuidar, eles estão em casas, né, complicadas, com situações complicadas, não tem dinheiro para saúde, não tem dinheiro para cuidadores, é bem complicado. Miriam, você está falando, eu não entendi. Você falou alguma coisa assim? Tá bom. Então, eu gostei da ideia. Você não está ouvindo? Você fez alguma coisa, Miriam, que eu não sei te explicar. Você está sem som. Rabina, ela escreveu no chat que ela não está ouvindo. Eu estou vendo que ela está falando que não está ouvindo e ela está. O que aconteceu? Porque antes ela estava ouvindo. Então, tomara. Se for o caso. Aparentemente, ela é a única. Deve ser a conexão dela. Alguma coisa na sua conexão. Lamento. Se for o caso, você sai e volta. Isso bom, mesmo. Então... Elka, uma pergunta. A gente colocou a melhor idade também? Colocou. Na lista? Colocou. Tá. Ok. Eu vou mandar para vocês depois tudo isso aí, né? Especificamente o que a gente fez, mais o que vocês falaram, mas só para dizer que essa é a meta é que a gente possa chegar nessa melhor idade, terceira idade, com muita serenidade, e que a gente possa ajudar quem está em volta a também encontrar essa serenidade. E isso é possível. Então,
é uma questão da gente começar a fazer esse trabalho, que é o que o Reb Zalman propõe, fazer um trabalho para poder encontrar o caminho e chegar lá. Então, eu queria abrir para quem quiser. Esta é uma conversa, então, alguém gostaria? Eu gostaria de trazer uma reflexão, né? Tem sido, assim, cada vez mais reconhecido que quando é feito em grupo, o grupo tem uma força e consegue coisas que individualmente são muito difíceis, né? Então, já tem ecovilas e outros, né, onde participam pessoas idosas, mas ainda eu acho que está muito pouco, muito pequeno essa ideia, e ela deveria... E assim, e principalmente que não tem um judaico, que eu acho que não é o Moshe Zekeni, né? Que não é ali... mas um lugar de atividades, nesse que eu vi, tinha terapia ocupacional, tinha cerâmica, tinha pintura, tinha aula de canto, tinha instrumento, aula de tai chi, aula de yoga, tinha assim uma variedade, e que você podia escolher o que você queria fazer ou não. Você tem a sua copa, você quer comer com todo mundo, quer dizer, tem um mix, né, de uma vida pessoal e, ao mesmo tempo, vivendo no coletivo. Então, eu acho que uma situação difícil, ela se facilita ao se fazer em grupo. Então, é isso. Já falei. Muito bom. E aqui em São Paulo, a gente tem o residencial Albert Einstein, né? Que não é... Mas dentro do quarto até tem uma copinha, uma pequena, você pode fazer algumas refeições ali. Agora, custa... Hoje acho que está 22 mil por mês. Então, são os privilegiados que podem ir para lá. O resto está indo para lugares bem complicados, né? Onde 4 num quarto, dos quais 3 estão semidementes, e é um horror, é uma tragédia. Pois é, seria uma coisa antes de chegar nesse... Eu entendi, mas eu estou dizendo, não tem. Então, a gente vai ter... E eu vou contar uma coisa para vocês. Uns 10 anos atrás, eu tinha resolvido que eu ia envelhecer no Einstein, exatamente para lá, eu ia organizar minhas finanças para poder ir para lá. Do ponto de vista financeiro, está resolvido. Hoje eu tenho um seguro que me pagaria para ficar no Einstein se eu quiser ir para lá. Eu não quero. Eu não quero ir para um lugar que das 2 às 3 é isso, das 3 às 4 é aquilo. Eu quero ficar na minha casa, nas minhas coisas, nos meus livros, no meu estudo. Então, eu até tentei montar uma ecovila com algumas amigas, que a gente chamou de velhódromo, sabe? Uhum. Aí, o que acontece, né? Quem que queria abrir mão da casa? Quem que queria lá abandonar suas coisas? Então, assim, era assim, a ideia seria o quê? Cada um ter sua casinha, tipo um condomínio, cada uma tinha sua casinha, e a gente sabe, quando precisar ou quiser estar junto, tem um lugar para estar junto. Não, então, assim... É mais fácil, talvez, pensar em... Quer dizer, tem a ideia dos co-housing, que são... né? Mas que não tem nenhum no Brasil, e isso é muito lindo quando falado, muito complicado quando... Não, tem vários já. Mas para idosos, mais complicado, né? Para idosos. Jovens. Aí jovem faz qualquer coisa, muda, pula, vai para cá, vai para lá. Para os idosos é um pouco mais complicado de chegar nisso, mas a ideia dos centros de convivência, de lugares onde você possa ir, né? Grupos que possam ir ao teatro, possam ir ao concerto, enfim. As ideias são ótimas, acho muito legal, Ruth. E é bom saber que você está pensando nisso. Quem sabe as boas ideias... Quem sabe as boas ideias... Posso só contar uma coisa? Eu tenho uma amiga que ela faz voluntariado no Einstein, e ela falou que as pessoas que estão lá dentro não querem interagir, e que tem uma mágoa, e não tem
as pessoas não têm paciência umas com as outras. Então, também tem esse lance de você passar o teu tempo sozinho e, de repente, já não dá mais para ficar sozinho, você é lá colocado e não era mesmo essa a tua vontade. Você gostaria, talvez, de estar com a tua família e você é tirado desse lugar para ficar... No Einstein, que é um lugar, como você disse, que tem que ter dinheiro e tem que ter tudo isso para poder fazer, mas as pessoas se sentem lá abandonadas. Eu acho que acontece muito do idoso, aquele idoso que não é um idoso como idoso de verdade, porque o que eu até disse no meu grupo, eu tenho medo de ficar com Alzheimer e não reconhecer meus filhos, e tenho medo de ter dores. Ou ficar doente, o doente te leva a dores. Então, se você tiver dor não tiver dor e tiver uma cabeça boa, você não está velho, porque você consegue fazer tudo, você não é idoso, você não é nem antiquado, você é o teu momento. Mas se você tiver dores, se você não conseguir fazer as coisas, e você é colocado, mesmo num lugar como um Einstein, você não tem gente que te conhece, que sabe quem você é, quem você foi, o amor que você deu. É muito complicado. Bom, acho que é por isso que o Reb Zalman propõe que comece a pensar, para você encontrar quais são os modelos que você quer ir atrás, conversar com a família, preparar a família para te apoiar, preparar as finanças para poder escolher para onde você vai, ou essa ideia que a Ruth trouxe de onde grupos entram juntos. Isso é maravilhoso. Tem que começar a pensar e, de repente, se tiver um grupo aqui que queira pensar juntos, a gente faz um grupo aí, vê com a Bethel, e faz um grupo para pensar nessas questões juntos, né? Encontros mais precisos para poder ir passo a passo e pensar nisso. Oba! Diga, Coral, qual é o seu nome? Está escrito Coral, é o seu nome? Você está muda. Você está muda. Está muda, tem que ligar o microfone. É a Bia, Elka. Oi. Bia. Oi, é Bia Cohen, desculpa. Oi, Bia. Oi, gente. Muitos eu já conheço, que bom vê-los. Sônia, é o seguinte, eu sou psicóloga, me especializei muito na área de gerontologia social e também fiz um trabalho, enfim, não vou falar meu currículo aqui, mas um dos primeiros lugares que eu trabalhei foi quando ainda era o Lar Golda Meir, não era Einstein, tá? Era o Lar Golda Meir. Entrei lá como psicóloga, enfim. E eu entrei nem por ser judia, eu entrei através do HC, que foi contratada uma equipe multidisciplinar, com psiquiatra, psicólogo e tudo mais. Aí, a minha paixão por conhecer a história de cada um, por estar com essas pessoas, é muito grande e lá despertou muito. O que eu percebi? Existe, sim, um abandono das famílias, sabe? Por exemplo, eu várias vezes me colocava para as famílias assim, olha, eu não sou a filha, nem a mãe, entendeu? Eu pedindo que as pessoas tenham, porque quando familiar, não são todos, tem famílias maravilhosas, colocam, realmente existe um pouco este abandono, existem pessoas que se adaptam, existem pessoas que se sentem sozinhos e, sobretudo, eu acho muito importante o trabalho que se faz com quem tem já um processo de cognitivo, que está no processo avançado, entendeu? Eu, agora, a gente costuma ir no residencial, eu faço parte de um grupo, Esther também, acho que já foi, né, Esther? A gente vai fazer um Shabbat lá, uma vez por mês,
e a gente pega os residenciais, vai nos quartos e traz tal, e eu falo, nossa, aquela senhora, meu Deus, foi uma grande escritora, maravilhosa, tem Alzheimer, está lá abandonada, são coisas assim, e muitos que vão porque querem mesmo, entendeu? Agora, é muito ambíguo isso, é muito importante. Eu, por exemplo, não acho que um psicólogo dentro de um residencial, eu nunca fiz isso. Fico sentada na sala, esperando que as pessoas venham como se fosse num consultório particular. Acho que isso, para mim, né, é impossível. Então, eu acho que você tem que fazer trabalhos institucionais, ver as pessoas, fazer programação, sair, sabe, sair do lugar. Eu tive assim, uma luta muito grande para abrir as portas de lá, sabe? Vamos. Bia, queria te fazer uma pergunta. O que você quer quando você ficar velha? Quando você estiver nos 75, 80, para onde você quer ir? Onde você quer estar? Então, bom, eu estou com 60, né? Acabei de fazer 60 agora. Mas, olha, eu sou separada. Coisa é você falar do... Não, eu sou separada. Outra coisa é você falar do seu lugar, entendeu? Então, eu sou separada e eu acho que seria muito interessante não estar envelhecendo sozinha, tá? Eu não sei se eu procuraria estar num lugar assim como num residencial estilo Einstein, Santa Catarina, esse tipo de coisa, entendeu? Mas me vejo com uma imagem muito pictórica, né? Eu adoro gatos, então o meu sonho é estar com os meus gatinhos, no meu canto, e se Deus permitir que eu possa ter uma... Vai ter que escolher entre o residencial e os gatos, hein? Eu quero estar no meu lugar com plantas, com os meus bichinhos, enfim. Acho que a gente tem que se programar para isso, como você, né, Elka? Não, a conversa continua. Eu estou nesta conversa e convido quem... Depois eu vou mandar um convite. Quem gostaria de participar dessa conversa para poder pensar nisso juntas? Quais são as opções, quais são as preferências e quais são as possibilidades reais, né? Uma pergunta, posso fazer? É rápida. Eu queria saber se o Reb Zalman fala alguma coisa sobre o envelhecimento com demência. Não, a questão do Reb Zalman exatamente não é quando você tiver Alzheimer, o que é que você vai fazer, porque aí você não faz mais nada, aí é a família que vai fazer para você, a família que vai tomar as decisões, a não ser que você tenha feito um testamento vital, diretivas antecipadas de vontade, dizendo o que é que você gostaria que aconteça. Eu deixei nas minhas diretivas, está escrito o que eu quero. Eu paro de tomar todos os remédios, todas as estatinas, todos os remédios da tireoide. Eu paro de tomar tudo para que a minha vida se acabe naturalmente, legalmente, sozinha. Vai ter algum tipo de infecção que vai me levar embora. Eu não quero continuar vivendo com demência em algum lugar. Acabou. Eu só queria saber se a demência, se o Reb Zalman consegue ver alguma espiritualidade na demência. Não é disso que ele fala. Ele fala da espiritualidade no ser que está envelhecendo e que decide e escolhe o seu processo de envelhecimento. E não de estar já doente e aí já não fala disso. Talvez, né, como existe... Posso comentar alguma coisa? Rabina, posso dar uma palavrinha? Então, estou falando de demência na velhice. Eu queria dizer o seguinte. Eu tive uma avó e uma tia que foram as pessoas que viveram muito, né? A minha avó viveu quase 90 e a minha tia 95. E elas permaneceram lúcidas e perfeitas até o último dia. Elas nunca ficaram dementes nem tiveram problema nenhum. Eu estou com 81, não estou percebendo nenhum sinal de demência por enquanto, né? Agora, eu acho que esse preconceito, eu acho que a demência, o Alzheimer são doenças,
Uns têm, outros não têm. Cada um tem um tipo de envelhecimento. Uma árvore fica doente, outra não fica. Então, eu acho que é muito complicado isso. É como disse a Rabina, aquele que fica doente, ele vai ter que ser cuidado pelas pessoas que o cercam ou pela sociedade. Alguém tem que cuidar dessas pessoas, né? É por obrigação. Eu acho isso. E Eu acho que a gente concordo. não deve ficar pensando nisso o tempo todo, não. Tem que pensar que está ótimo, que vai viver o melhor possível até o último momento e se providenciar, como, por exemplo, estamos falando onde morar. Eu, por exemplo, jamais poderia morar com outras pessoas que eu não conheço, de jeito não teria essa possibilidade, não sou tão generosa assim. Então, eu sei, hoje eu estou bem ajeitada na minha casa, que eu adoro minha casa, meu canto, e gosto de receber as pessoas. Quando acabar essa Covid, espero que vocês venham aqui me visitar. Agora, se um dia eu não puder governar a minha casa, e hoje eu já faço isso com as dificuldades de alguém que tem dificuldade de locomoção, né? Eu pretendo ir para um hotel com uma cuidadora do meu lado instalada, mas um hotel, um lugar que tenha um quarto só e que não seja caro, expensivo demais. Então, veja que você já está definindo o que é que você quer e não quer. E é isso que o Reb Zalman é importante, é você aceitar que isso vai acontecer e você, mais ou menos, porque você talvez possa ir para um hotel. Pode ter gente que não tem condição de pagar uma cuidadora e ir com ela para um hotel. Nem tem dúvida. É claro que eu espero que isso não me aconteça, porque pela vida fora eu pensei muito no dia de amanhã o tempo todo, né? Eu nunca deixei a minha vida ao léu. Nunca, nem hoje deixo. Absolutamente. Eu ainda tomo conta do patrimônio todo que eu tenho. E que foi do meu marido, que a gente construiu junto. Nem todo mundo. Não é? Agora, eu acho que, é claro, nem todo mundo tem essa sorte. Eu acho que sorte é outra coisa também. Por isso que eu falei que a sociedade, e sei que a sociedade judaica é muito generosa. Quando a pessoa está com um problema e não tem como, um judeu não vai para a sarjeta, não. Eu, pelo menos, não tenho visto. Agora, é claro, por isso que eu falei, porque, por exemplo, quando eu vejo essa multidão de gente na rua e o governo acha que não deve fazer nada, né? Eu acho isso errado. Eu acho que se não é a família, alguém tem que se incumbir de cuidar de quem está fragilizado. É isso que eu acho. Eu também acho. Então, a gente está... Eu acho que a proposta justamente é poder conversar para ouvir diferentes opiniões, diferentes perspectivas, diferentes escolhas e saber que cada um tem a sua, não tem certo ou errado. Agora, tem que exercer e tem que fazer, porque senão é pego de calças curtas, como se diz em um bom ditado, né? Na hora que acontece, não se programou, não se preparou, não preparou a família, não preparou os recursos, e aí fica mais complicado. Quem mais? Eu tinha uma proposta. Há uns anos atrás, quando eu tinha 50 anos, eu pensei, eu vou envelhecer, eu moro sozinha nesse país, mas eu tinha 3, 4 amigas bacanas, e eu pensei assim, seria legal se cada uma de nós tivesse um apartamento e estaríamos perto, porque minha mãe teve a sorte de morar num prédio em São Paulo com as 2 irmãs dela, e uma ajudava a outra, elas iam de pijama, uma na casa da outra para ajudar, e eu pensei, se calhar eu podia ter aqui a mesma coisa, a gente compra um apartamento confortável, a gente pode fazer tudo, você pode escolher agora o que você quer. Todo mundo achou que eu era maluca, ninguém gostou da ideia. Mas ótima ideia. Né? A ideia para você levar, mas ela precisa virar um pouquinho mais prática. Sônia, eu topo. Então, que bom, pelo menos já somos 2. Só falta achar o prédio. Muito bom. Fala. Rabina, eu quero falar. Posso falar? Fala ali. Fala. Eu achei tão bacana você falar hoje que quem inspira você. Você é uma pessoa que, desde que eu conheci, me inspira muito. Porque, assim, eu não estou pensando no amanhã, no depois. Lógico que eu sou jovem, mas eu cuidei dos meus avós, que morreram com 102, minha avó, meu avô 98 e outro 92. Eu cuidei desde sempre dos meus avós, tios, avós. A minha preocupação hoje é o aqui e agora, igual os budistas falam, vamos viver o hoje,
Vamos transformar o hoje, porque amanhã a gente não sabe o que vai ser, como que vai ser. É lógico que a gente tem que pensar no futuro próximo, mas na geriatria a gente fala o idoso jovem, o idoso que vai de 60 aos 75, os 75 até os 85 é o idoso maduro, e no 85 em diante, isso era a classificação até agora na geriatria, o idoso velho. Então, são 3 faixas durante 60 anos, que é tanta coisa que acontece, você não pode comparar hoje, o Parkinson desceu a idade, hoje com 55, 60 você já vê gente com Parkinson, você já vê demência de Alzheimer hoje com 60, 55 anos, já está descendo hoje, e a gente tem que pensar o seguinte, muita gente me pergunta, tem que ir no geriatra com 30 anos agora, doutora? Não é mais com 60? E hoje é o Dia Mundial da Saúde Mental, então não é à toa que você fez uma palestra brilhante. Quero te parabenizar, que foi maravilhoso e super profundo o que você falou. Acho que daria para fazer um curso de 1 ano de tudo que você falou hoje. E acho assim que eu me espelho em pessoas que me inspiram. Médicos que foram meus professores na Santa Casa hoje estão com 80, 85 e continuam trabalhando. E eu nem penso em parar de trabalhar. Muita gente me pergunta, você vai aposentar quando? E eu vou fazer 40 anos de medicina e não penso em aposentar. Então, assim, como o nosso corpo, a vida é dinâmica, o nosso corpo é dinâmico, tudo é dinâmico, eu não penso em parar, igual você falou. Enquanto a mente estiver boa e independente, vamos criar, vamos socializar, vamos nos movimentar. Eu penso assim. Bom, posso falar um pouquinho? Porque eu não consegui falar em momento nenhum, porque eu estava falando, quando chegou minha vez, acabou tudo. Um minuto, Miriam, eu só vou responder uma coisa para a Lilian. Tá. Acho que aqui agora é importante, mas conversar com filhos sobre o que a gente espera aqui agora, conversar aqui agora com filhos sobre o amanhã. Isso é fundamental, porque senão você fica no aqui agora e o amanhã, quando chegar, te pega de calças curtas. Não estou dizendo que você não está fazendo isso, estou dizendo que para os outros a interpretação de aqui agora também tem que incluir o amanhã nos planos. Diga, Miriam. Eu quero só citar o exemplo. Eu estou com 65 anos, estou morando sozinha numa cidade onde não tenho nenhum parente. Então, a minha situação hoje é a seguinte, vocês estão verificando que eu estou aqui, estou na minha cama, eu estou de cama. O que acontece? Eu estou sendo socorrida por amigos, eu não tenho nenhum parente aqui. Então, vendo toda essa discussão, quero colocar um pouquinho a minha experiência. Quando minha mãe ficou doente, meu irmão cuidou, eu ia a São Paulo para dar força, eu procurei trabalhar para poder suprir os recursos necessários. Nesse momento, meu filho está morando em outro município, trabalhando lá, então eu não posso contar com a presença dele aqui. E eu estou só com 65 anos. E eu trabalho em 2 empregos, e eu estou sentindo que a minha capacidade física hoje está comprometida. Pode ser que amanhã melhore, mas hoje está comprometida. O que eu faço nessa situação? Então, eu quero mostrar isso. É uma situação que pegou de surpresa, não que eu não me preparasse, mas nesse atual momento eu estou vivendo isso, eu estou com uma pneumonia, eu não sei como eu peguei essa pneumonia, entendeu? Então, como a gente resolver esses problemas? Apareceu, gente, velhice é isso, apareceu, e aí? Mas então eu vou afirmar para você que você fique boa da pneumonia, mas o que volto a colocar, talvez o bonito do livro do Reb Zalman é ele traz reflexões, exercícios e propostas, porque cada um tem uma história, Miriam. Cada um Exatamente. tem uma história. Então não dá para tirar, se nós formos ouvir a história de todo mundo para dizer, e eu o que faço, ou como é que eu cheguei aqui, cada um de nós tem sua história. A gente pode até fazer um grupo para conversar e dar um apoio mútuo e ler o livro. Acho que a minha sugestão é leiam o livro, é em português, é fácil, gostoso de ler, e aí a gente pode pensar, se as pessoas quiserem, a gente faz um grupo, para poder dar esse apoio. Talvez ela pudesse ir para o grupo das que moram sozinha numa cidade, que é o caso da Sônia. E é o meu caso. Eu estou em Brasília, a Sônia está em Lisboa, que você mora, Sônia? Pois é. Olha só. Pois é. Cavelos.
Você mora onde, Miriam? Eu tinha pensado era num grupo de apoio mesmo, viu, Elka? Mas Se isso a gente pudesse... Mas aí é que tá. Eu não começaria como por grupo de apoio. Eu começaria como um grupo de reflexão, não de apoio. De reflexão. Para não entrar nessa coisa do apoio. Nós vamos crescer juntos nessa conversa e poder tirar novas ideias que cada um vai aplicar na sua própria circunstância. E, de repente, vocês três aí já vão achar um prédio em algum lugar no meio, entre Portugal, Brasília e dá para poder fazer. Posso falar uma coisa, Elka? Fernando de Noronha. Fala, Lúcia. Então, eu acho que, na verdade, o que é interessante que o Zalman fala, eu, por acaso, fiz na época, o curso também na época que a Elka começou, que, enfim, eu li, eu não sabia que era 15 anos atrás, mas o que é legal é que, por exemplo, você sem se dar conta, por exemplo, quando você tem 20 anos, você passa uma noite sem dormir, e tá tudo bem, no dia seguinte você trabalha, tal. Com o tempo, é você encarar e enfrentar as fragilidades que a idade vai te trazendo, que isso não é um empecilho. Na verdade, tem coisas que você pode fazer e tem coisas que, infelizmente, minha mãe, eu lembro quando tinha 90 anos, ela falava, não sei o que acontece, eu vou e o corpo não vai. É isso. A sua cabeça está a milhão e o corpo não vai. É essa reflexão que o Zalman está chamando a atenção, de você não deprimir, de você enfrentar essa situação. Olha, tem coisas que eu não vou conseguir fazer mais, e tudo bem, entendeu? O que eu posso fazer mais? Eu posso estudar. Quer dizer, esse período da vida tem desafios e tem limites, mas ele tem potencialidades também, e é isso que a gente tenta, que a gente quer enfatizar, e como que você faz para passar por... Porque você vai ter colesterol, vai ter pressão, vai acontecer tudo isso. Sim. E como é que você faz para passar por isso de uma forma que você não fique rancorosa, que não fique brava, que não seja uma coisa que pese, né? Eu acho que é por aí que o Zalman está falando, e que a riqueza que ele traz no livro, né? Então, vou compartilhar meu leque. Este leque está escrito tudo o que é importante para mim. Todas as coisas importantes na minha vida estão escritas neste leque. Que legal. Várias delas eu vou perder, como você estava dizendo, Lúcia. Aqui está jogar tênis, já foi substituído, não jogo mais tênis, jogo golfe. Não dá mais para correr da bolinha do tênis. Golfe, comprei, tem uma bateria em casa. Que legal. Boa ideia. Mas várias coisas. Então, o trabalho que eu me dei de descobrir o que é importante para mim das coisas que eu faço, quais delas eu sei que vão sumir. Não vai mais dar para fazer por uma razão ou por outra. Razões que dependem de mim, razões que não dependem de mim. Como é que a gente ressignifica as coisas importantes para continuar encontrando isso que você estava falando, Lúcia? E continuar encontrando prazer em outras coisas, quando aquelas que antigamente davam prazer não dão mais. O dia que várias delas não puderem mais ser ressignificadas, esse leque não abana mais nada. E outra coisa, Elka, eu estava pensando numa coisa que essa ressignificação... Eu posso dar um... Pode, eu ouvir outras... Por exemplo, eu fui ficando, além de ter a paralisia, dá para falar? Não sei. Tem espaço, Rabina? Eu acho que tem gente que... Então, Então, pode entrar, obrigada. Não. Termina de falar. Você perguntou, eu estou dizendo. Eu não sei se você está vendo as outras pessoas. Não, você estava falando que você não pode jogar mais tênis, está jogando golfe. Então, eu queria contar para vocês o seguinte, que eu, por exemplo, faz um tempo, além de ter paralisia, eu caí e quebrei o joelho. Então, eu fiquei com mais dificuldade para andar. Então, eu ando com uma bengala, certo? E aí eu ia no shopping, que agora eu não estou indo por causa da Covid, né? E tem aquele carrinho. Só que aquele carrinho é parecido com o carrinho de choque que eu brincava quando eu era criança. Então, para mim, ir ao shopping
E andar naquele carrinho se tornou a coisa mais divertida do mundo, entendeu? Então, essa coisa de ressignificar, a gente pode ressignificar muita coisa. Depende da flexibilidade de cada um. Só isso. Muito bom. E do amor à vida também, porque eu acho que quando a pessoa gosta da vida, ela vai se acomodando às dificuldades e criando novos interesses e achando que coisas interessantes para fazer o tempo todo. Exatamente. Deixa eu falar, gente. Não, eu só queria complementar, indo na mesma direção que a Ida acabou de ir, da Elka também, é dizer que essa ressignificação, ela não ocorre só na terceira, quando a gente está chegando na velhice, né? Eu acho que a gente tem que olhar para as ressignificações que a gente faz ao longo da nossa vida e estar consciente de que com 55 anos eu estou perdendo agilidade, estou perdendo flexibilidade, mas estou ganhando tantas outras coisas que, sabe, não vai ser estranho quando eu chegar lá e falar, pô, não vou poder mais jogar tênis, ai, que saco, sabe? Não, faz parte, eu já estou me adaptando às ressignificações da vida. Então, quando eu chegar lá, espero que não seja tão chocante assim, né? Então, eu acho que o grande pulo é a gente podendo exercitar isso da melhor maneira possível hoje, no aqui e agora, cada dia. É isso que eu queria dizer. Muito bom. Gente, são 7h30. Eu gostaria de abrir, se tem mais alguém que ainda não falou, que queira comentar alguma coisa. Senão, a gente dá um fechamento. Queria saber se tem alguém que esteja falando Cádiz, que a gente aproveite que tem o Minyan. Esther está falando Cádiz. Tem mais alguém? Eu não estou dizendo Cádiz, Rabina, mas eu queria fazer uma homenagem para o Dr. Morton Steinberg, que era descanse em paz, era meu médico aí de São Paulo. Eu moro em Recife. Eu tenho problema de autoimunes, então ele foi um grande homem, um grande médico, um grande tzadik, um grande mente, né? Então, Beatriz, Esther está falando Cádiz, quer falar por quê? Hoje é o Yurtsai do meu pai, então eu gostaria muito de... Eu estou sem... Deixa eu ver, eu vou pegar. É para eu ler ou você ler? Não, você vai ler, você vai falar o Cádiz. Eu também vou falar pela Riva. Eu vou falar pela Riva, mas cada um... por favor. Só uma dúvida. Esses encontros vão continuar nos domingos com este tema? Não. Não? Então, eu vou dar um término, depois a gente faz o Cádiz e termina com um nigum lindo que as duas Bias me mandaram ontem, que eu achei lindo, que eu vou colocar para a gente terminar o encontro. No próximo domingo é a Norma, que vai fazer o contato o encontro vai ser sobre o desenho do Zentangle. E no outro domingo nós vamos ter a Sandra, que vai fazer o Kabbalah, Sandra Strauss, e no outro domingo eu vou fazer um encontro sobre o feminino, não a mulher no judaísmo, mas as regras de uso do feminino nas rezas e o que isso significa e como é que isso pode ser mexido, e olhar um pouco para o masculino e para o feminino. Então, Esther, Lúcia e quem mais? Esther, você lidera pelo Yurta do seu pai e a Lúcia. Itkadal veitkadash meirabá. Be'alma divrah hirutei, be'almich malchutei, b'charikono ve'yom echon, ובחיי בכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. אמן. מבורך לעולם ולעולמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתהלל ויתהלל שמי קודשה יחד. מהרה
Min kol birchata veshirata tushbihata velechemata damiran ve'almat ve'imru amen. Yehei shloma rabba min shmaya ve'chaim tovim aleinu ve'al kol Israel ve'imru amen. Shalom imromav yaseh shalom aleinu ve'al kol Israel ve'al kol yoshvei tevel ve'imru amen. Amém. 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 A ideia é que este grupo, como se encontra dentro do guarda-chuva da Betel, também seja uma oportunidade para quem estiver podendo falar o Cádiz. A gente faz o minhã uma vez por semana, poder estar juntos e rezar o Cádiz, quem precisar. Bom, Bia, você perguntou se vai ser sobre esse tema. Esse tema a gente pode fazer um grupo separado, num outro esquema, que precisa ver quem é que quer, sobre o que quer falar, e aí pensar, ser desde chamar um arquiteto para falar do apartamento da Ruth, até outros temas que a gente possa ir trazendo gente ou ir conversando, mas seria um tema separado, porque daqui até 12 de dezembro já estamos com todos os domingos programados, com coisas diferentes, com propostas diferentes, que tem a ver com a proposta do Reb Zalman, né? De poder ir aprendendo a refletir e trazer essas reflexões para poder virar decisão sua sobre o que você quer, o que, como, quando, com quem, de que jeito, com que dinheiro, tudo isso faz parte da reflexão. Muito bom. Muito bom. Foi muito bom. Como sempre. Muito bom. Como sempre. Cola Cavoda, maravilhoso, maravilhoso. Só tenho a agradecer a Deus e a vocês. E a Eu você, fico muito Rabino. feliz. Eu chamei minha tia, que está aqui pela primeira vez, a Alzira. Ela é minha tia, é um dos meus exemplos de envelhecimento. E eu fico muito contente que você tenha vindo hoje. E ela está dando aula até hoje, há 60 anos de magistério. Então, eu acho que ela merece um Cola-Cavoda, viu? Imagina. Realmente. Não, é um prazer. Eu faço aquilo que eu gosto e eu nem percebi o tempo passar. Que eu bom. tenho 60 anos de magistério, trabalhando com crianças na idade de 5 até 7, 8 anos. Muito bom. E escola judaica sempre. Maravilha. E, para mim, eu tenho vontade de continuar. Não quero parar. Você sabe que em algum momento vai ter que parar, né, Alzira? Eu sei, eu estou me preparando para isso. Mas então. tá difícil. Vou ter que pegar uma terapia para me ajudar a parar. Isso aí. Muito difícil parar. Muito. Os pequenos são apaixonantes. Eu sonho com as crianças, sonho que eu estou dando aula. É uma coisa incrível, não sei nem o que fazer. Não sei. Mas eu vou pegar a ajuda de alguém. Minhas filhas me ajudam, graças a Deus. Mas eu vou continuar indo para a escola, vou continuar vendo as crianças, continuar sendo amiga das mães, e assim vai. E vou planejar isso que você falou, aqui e agora, como eu quero que seja a minha velhice e o que eu quero fazer comigo mesma. Muito bom. Eu peço a Deus, achando que não me deixe precisar de ninguém. Não quero precisar e nem dar trabalho para as minhas filhas. Tenho duas. Olha, já contei aqui uma vez que meu filho, quando uma vez me falou, mãe, você fala tanto de morte, você vai ver, você vai morrer dormindo. E eu disse, Deus... É verdade. Mas é verdade. Não está garantido. Então, se não for morrer dormindo, vocês já sabem o que eu quero e o que eu não quero. Então, essa que é a proposta. Querida, é isso que eu vou fazer. É isso que eu vou fazer. Obrigada, gente, foi muito bom. Estou indo. Tchau. Obrigada, Elka. Gratidão mesmo. Uma semana bem feliz, com saúde. Abençoada para todos. Sejam abençoadas todos. Obrigada por tudo, Rabino. Um prazer falar com você, um prazer ver você online e fisicamente. Todarabá pela visita aqui na sinagoga e Todarabá por eu conhecer uma pessoa tão especial nas nossas vidas. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Rabina. Foi maravilhoso. Obrigada. Obrigada, Beth. Foi ótimo.